Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o Felipe, aqui da Daqui para Fora, e vou conduzir nosso evento de hoje, onde a gente vai falar sobre extracurriculares. É um tema muito importante para quem está pensando em estudar fora. Então, né, a agenda aqui do evento, vou falar bem brevemente sobre Daqui para Fora, trazer o processo seletivo e como as universidades avaliam, né, as atividades extracurriculares do contexto do processo. Vou entrar a fundo nas extracurriculares, como são avaliadas, né, dicas aqui de desenvolvimento, exemplos, e também como que a gente ajuda os nossos alunos nessa etapa aqui. A ideia é que no final eu abro para as perguntas de vocês também. Fiquem super à vontade para utilizar o chat ou o Q&A aqui para fazer as perguntas, que no final eu vou responder. A Daqui para Fora, já desde 2001, prepara estudantes para os processos seletivos de faculdade no exterior. Nosso foco é em graduação, né? Já assessoramos mais de 4.000 famílias brasileiras que foram, né, estudar fora do Brasil, uma base de dados bem grande e robusta de alunos brasileiros que aplicaram, né, bons relacionamentos com admissions officers das principais universidades do mundo, aprovações, né, das principais Ivy Leagues, ou em todas as Ivy Leagues, né, nas universidades europeias também. Nosso time tem muitos profissionais, muitos que tiveram essa vivência de universidade fora do Brasil. Inclusive, eu fui estudante da Daqui para Fora em 2007, já estou aqui desde 2014, né, acompanhei vários jovens trilhando esse caminho. E aqui algumas das principais universidades que a gente teve, né, aprovações ao longo dos anos. Hoje a gente orienta os alunos para as universidades, né, nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, na Europa continental. E aqui resultados mais recentes de brasileiros que se prepararam conosco nas universidades americanas e também, né, nas faculdades canadenses e europeias. Então, todos os anos temos, sim, alunos aprovados nas principais universidades do mundo, e eu acho que a ideia é ajudar vocês a estar muito bem preparados e lá na frente, né, selecionarem as melhores opções de faculdades para cada um. E sempre que eu mostro esses slides e estou conversando com as famílias e alunos, né, alguns me perguntam, tá, mas eu teria a chance de passar em uma faculdade fora? Quais seriam as minhas possibilidades? E para isso, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação, né, de perfil. Na verdade, a gente vai mapear o perfil de vocês, né, os interesses acadêmicos, para ter uma ideia das possibilidades de cada um. Então, fica o meu convite, eu coloquei aqui o link no chat, vocês respondem algumas perguntas, notas, área de interesse, caso tenha, né, muitos estão indecisos, também não é problema se estiver indeciso, quais países iniciais você tem em mente ou interesse em estudar, orçamento planejado, que tipo de extracurricular você faz, e daí a gente tem uma primeira ideia das chances de cada um. Vocês recebem um feedback por WhatsApp. Tá? Então, quem ainda não fez a avaliação de perfil, análise, super recomendo, que dá uma primeira ideia aqui das chances de cada um. Mas vamos lá. Antes de falar mais sobre as extracurriculares, é importante entender como que as universidades avaliam os estudantes no processo seletivo. Em geral, os processos começam a partir dos critérios acadêmicos, notas, né, ou do nono até o terceiro ano, ou em alguns países dos últimos 3 ou os últimos 2 anos. Vão ser necessárias algumas provas também, para os alunos pensando principalmente nas faculdades americanas, apesar de ter algumas europeias que pedem também, mas principalmente nos Estados Unidos, SAT ou o ACT, equivalente ao Enem norte-americano. Teste de proficiência, TOEFL, IELTS, Cambridge, Duolingo, né, são algumas das provas mais bem aceitas. Provas específicas das universidades, especificamente quando a gente fala de Europa, o processo ele não é tão padronizado, ele pode variar bastante, e uma dessas variações, algumas universidades vão exigir uma prova específica, que pode variar se ela é pública, se a faculdade é pública ou privada, dependendo do curso que você quer. E Enem, né, para quem pensa em Portugal, o Enem é um acesso direto, mas também pode ser considerado em algumas outras universidades, por exemplo, no Canadá, e tem algumas também na Europa. Vocês já devem ter ouvido falar que o processo seletivo no exterior ele é holístico, né, porque ele quer analisar os alunos além das suas notas. E aqui eles vão considerar os critérios pessoais, carta de recomendação, em geral 2 ou 3 cartas de professor e coordenador, atividades extracurriculares, que a gente vai entrar mais a fundo, os essays, né, as redações pessoais, ou cartas de motivação, dependendo dos países, eles às vezes usam nomenclaturas diferentes. Por fim, não são todas, mas algumas universidades vão pedir entrevista, geralmente com um ex-aluno brasileiro ou um representante da universidade. E para quem está pensando nos cursos mais artísticos, cinema, música, atuação, arquitetura, muita universidade vai pedir um portfólio ou uma audição por vídeo.
Então, em linhas gerais, esse é o processo seletivo. É claro que, né, vão haver diferenças de país para país, de faculdade para faculdade, mas importante entender esse contexto para vocês entenderem como são avaliadas, né, as extracurriculares. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de uma universidade onde 25 mil estudantes enviaram a candidatura. Então, esse é o filtro inicial. Normalmente, pessoal, o primeiro filtro das faculdades são os critérios acadêmicos, são as notas, né, as notas da escola, as notas de prova. Desse filtro inicial aqui, 15 mil avançaram para a segunda fase do processo, onde aí sim eles entraram nos critérios pessoais, atividades extracurriculares, cartas de recomendação, redações, entrevistas. 8 mil alunos foram para o comitê de análise final, para 5 mil serem aceitos. Tá? E por que é muito importante vocês entenderem como normalmente vai funcionar um filtro de candidatos de faculdade, primeiro com as notas? Porque as atividades extracurriculares, pessoal, elas são um dos critérios que eles usam para diferenciar alunos que tenham notas muito parecidas. Isso é importante porque eu já vi muitos estudantes falando assim, não, eu vou investir muito tempo nas minhas extracurriculares, minhas notas não estão muito boas, mas vou colocar tempo nas extras porque isso vai compensar. Em muitas faculdades isso não vai acontecer, porque se você não tiver as notas mínimas que eles pedem naquela universidade, pode ser que não chegue na segunda fase de avaliação. Então, a gente sempre gosta de trazer isso para os alunos entenderem que extracurricular é importante, mas não invista só o seu tempo nela, né, e descuide aqui das notas, porque isso pode te prejudicar, né, em diversas universidades. Então, né, o que é considerado uma atividade extracurricular? É qualquer coisa, literalmente, que você faz fora do currículo obrigatório da escola. Tá? É, pode ser coisa que você faz fora do currículo obrigatório que seja ainda dentro da escola, ou pode ser fora da escola. Tá? E muito importante, que eu já vi muitos alunos, mas eu me envolvi com algumas coisas e eu não tenho certificados. Para a grande maioria das faculdades, pessoal, você vai listar, explicar o que é a sua extracurricular, né, com uma breve descrição, mas você não precisa de certificados. Então, se você é legal você ter para, né, seu acervo próprio, mas se você não tiver, ainda assim as universidades vão avaliar. Então, o que são exemplos de atividades extracurriculares, alguns dos mais comuns aqui? Olimpíadas de conhecimento, né? Então muitos dos nossos alunos vão investir tempo, né, já estão dentro da escola, são bons em algumas matérias, então fazem as Olimpíadas de conhecimento. Trabalho voluntário, né, eu diria que é algo muito valorizado pelas universidades, muitos alunos, né, participam de projetos, mas tem também um mito aqui que eu gosto de trazer, né, já tive alguns alunos que, em famílias, meu filho não se envolve com trabalho voluntário, então não dá nem para ele aplicar para as faculdades de fora. De forma alguma, é um tipo de extracurricular bem avaliado, mas você pode ter feito outras, não ter feito voluntário, e ainda assim ser um candidato forte. Estágio. Então, muitos dos nossos alunos, né, se você não pode fazer estágio remunerado, mas daqui a pouco você tem alguém da família, trabalha em alguma empresa, algum amigo da sua família, algum familiar, onde você poderia passar as férias, fazer algum tipo de estágio, já tendo um envolvimento um pouco mais prático numa possível área de interesse. Então, isso pode ser bem relevante. Programas de férias, os programas de summer, né? Geralmente você fica 3, 4 semanas em julho nas faculdades no exterior. Primeiro, uma ótima maneira de você ter um test drive do que é estudar fora, porque é uma vivência, né, muito parecida. Tem alguns que são muito direcionados para áreas específicas, empreendedorismo, cinema, ciências da computação, onde você consegue já explorar uma área de interesse. E é importante entender também os diferentes tipos de programas de summer. Tem alguns que é só você se inscrever que você já está dentro, e tem alguns outros que tem um processo seletivo para você entrar nesse programa de summer. Normalmente eles vão ter um peso maior no seu currículo na hora que você aplica para a universidade. Atividades artísticas, né? De repente você está numa banda, faz teatro, faz cinema, participou de algum tipo de competição artística, tudo isso conta, mas também é importante entender a diferença na avaliação das faculdades, das atividades, se você está mirando num curso artístico ou não. Então, se você está indo estudar cinema, por exemplo, você vai precisar de um portfólio que vai servir para a sua candidatura, então faz parte do processo. Mas você pode estar indo estudar engenharia e ser muito bom em música, e ainda assim você pode explorar, né, essa atividade, não é um critério de avaliação, mas ainda assim pode fortalecer o seu perfil. Projetos, pesquisa, feira de ciências, premiações,
pesquisa que daqui a pouco um aluno faz em parceria com algum professor universitário, tudo isso conta. Esporte. Aqui também acho que vale um parênteses de um mito que se criou há muitos anos, que é o mito esportivo, né, de que, poxa, mas meu filho não faz esporte, então vou começar agora, estou no ensino médio, vai começar a fazer agora para ter chance de estudar fora. Hoje, aqui na Daqui para Fora, não temos nenhum aluno praticamente, ou pouquíssimos, que o foco é o esporte de alto rendimento. Geralmente eles fazem muito mais como um hobby. Então você não precisa praticar esporte em alto nível para estudar fora. Para quem pratica um esporte em alto nível, quer conseguir uma bolsa esportiva, isso pode ser um caminho, mas se esse não for o seu caso, assim como eu falei da parte artística, o esporte pode ser uma atividade extracurricular, né, para fortalecer o seu currículo, mas não um método, né, de ingresso que você precisa ter para ser recrutado para uma universidade. Simulações da ONU, clubes de debate, né, então um outro tipo de extracurricular que os nossos alunos fazem. Então, alguns exemplos aqui para contextualizar para vocês. E por que isso é importante, né, para as universidades? Primeiro, né, é uma chance que os admissions officers têm de saber quais são seus interesses, o que você já fez fora de sala de aula, né, como eu falei lá no começo, no processo seletivo. Eles acreditam que os alunos são mais do que notas, né? Então, entender esse seu interesse acadêmico, fora do contexto acadêmico, é importante. É uma maneira deles conhecerem os estudantes, entender o que você já fez dentro dessa sua área de interesse, né? Então, se envolver com coisas que estão relacionadas com seus interesses futuros é um ponto positivo para as universidades. Para quem já viu, pesquisa muito sobre faculdade fora, né, vocês já devem ter visto que tem muitas oportunidades, clubes, organizações estudantis, muita coisa acontece na universidade. E aí, se você é um aluno que é engajado nas coisas aqui, você passa uma segurança muito maior para o admission officer, que ao chegar lá, você vai se envolver, você não vai ser alguém que só vai para a aula e volta para casa, não. Você se envolve com os clubes, é uma prévia de como você pode contribuir na universidade. Pela nossa experiência, né, alunos que fizeram mais coisas, que se desafiaram mais essa parte de extracurricular, são mais maduros, são mais interessantes, têm mais conteúdo para abordar na candidatura e, mais uma vez, acabam contribuindo muito mais no ambiente universitário. E um ponto muito legal é que muitos dos aprendizados, experiências positivas, negativas que você tem nas suas extracurriculares servem de base e reflexões interessantes que vocês podem contar, né, nas redações. Então, vocês vão ver que muito sempre do processo seletivo, ele acaba sendo muito interconectado, né? E aí, como que as universidades, né, como o admission officer, na hora que ele vê as suas extracurriculares, como que ele vai avaliar na prática? Então, primeiro, quanto tempo você se dedicou com aquela atividade extracurricular? Pô, foi algo que você fez uma vez, 2 meses antes de você enviar a sua candidatura? Ou teve uma recorrência? Você fez por 1, 2 anos, né? Tantas horas por semana. Então, sempre quando você lista as suas extracurriculares, você tem que falar o seu tempo de dedicação, né, desde quando você começou e quantas horas por semana. Então, isso vai ser considerado. Qual que era o seu papel naquela atividade que você fez? Você era alguém que participava ou você tinha algum tipo de papel de liderança dentro da atividade? Ou você chegou e a partir, né, da sua participação aquela atividade tomou uma proporção maior? Como que você contribuiu, né, com a sua participação nessa atividade? Que tipo de impacto? Qual que é o tamanho dessa atividade? Era algo que era para você? Né, que aí já conta, de repente, alguma coisa que fez para você, mas que teve uma relevância dentro da sua vida. Ou, né, além de contribuir para você, pois você ajudou seus colegas de sala, os seus colegas da escola, ou saiu das fronteiras da escola, né, foi para o seu bairro, para a cidade, né, se tornou um projeto, né, maior ainda e, né, chegou no Brasil todo. Então, o tamanho da sua atividade, o impacto dela é importante. Como eu já falei aqui atrás, as faculdades, elas gostam de alunos que se envolveram com coisas que estão atreladas aos seus interesses acadêmicos. Né? Em muitas universidades, você vai ter uma redação lá perguntando por que você está interessado nesse curso. Então, ter feito coisas que te dá uma base para conseguir explorar isso, passa uma segurança para o admission officer de que, poxa, esse aluno ele sabe mais o que ele quer, então tem boas chances dele aplicar para esse curso e seguir aqui. Então, super relevante. E, principalmente, o que você aprendeu dentro dessa atividade que você fez? Que tipo de experiência,
né, quem que você se tornou a partir desse envolvimento nas extracurriculares? Ah, Às vezes a gente vê que até, né, essas motivações, saber depois explicá-las bem, são tão importantes quanto o resultado final das extracurriculares. E a gente percebe que, né, quando a gente fala de extras, às vezes dar o primeiro passo não é tão simples. A gente vê que muitos alunos acabam, né, se perdendo um pouquinho aqui ou, né, pensando muito como começar. Então, nossa primeira dica: comece uma coisa pequena, não precisa, né? Às vezes a gente olha só aqueles alunos, pô, passou no MIT, fez um monte de atividade extracurricular, como que eu vou chegar nisso? Bom, ele começou por algo, então comece com uma coisa pequena. Sabemos que cada vez mais os alunos estão com menos tempo, muito, né, currículo acadêmico, às vezes 2 currículos ao mesmo tempo, um brasileiro, um internacional, faz várias atividades fora, então sempre tenta pensar em coisas que você consegue fazer dentro da escola, online, onde você não vai ter tanto tempo de deslocamento, que você consiga, né, simplificar, principalmente para iniciar. Usem as pessoas que vocês conhecem, use o seu network. Muitos de vocês estudam numa escola que tem outros alunos pensando em estudar fora. Converse com seus amigos, vocês podem montar projetos juntos, usa as pessoas da sua família. Então, né, já tive aluno que queria estudar arquitetura, o tio era arquiteto e ele nunca tinha pensado em passar 1, 2 semanas com o tio durante as férias para ter uma primeira vivência. Então, realmente, usa quem você conhece para te abrir portas, né? Converse com pessoas para buscar ideias sobre o assunto. Você já conhece tudo que você pode fazer dentro da sua escola? Então, assim, mudou muito, pessoal, de como era no passado, né, onde a gente tinha poucas atividades dentro da escola. Hoje as escolas têm um monte de opção, né? Você pode começar a fazer aulas eletivas que podem te abrir porta para uma possível atividade extracurricular. Tem clubes. Muitas escolas, quando não tem alguma coisa, estão abertas para que um estudante inicie uma organização. Então, se você estuda numa escola, poxa, menor, ou que, né, não tem tanto esse direcionamento para estudar fora, daqui a pouco você pode ser o protagonista para criar algo novo dentro da escola. Então, aproveitem as oportunidades, tragam novas oportunidades para dentro da escola de vocês. Não tem medo de errar, né? A gente sabe que às vezes a gente fica com medo de começar alguma coisa, dar uma paralisada. Algumas das redações mais interessantes que eu li eram sobre reflexões que os alunos tiveram quando alguma coisa não deu certo. Então, né, o errar, fazer alguma coisa, não dar certo, mudar, é uma parte importante dessa jornada de atividades extracurriculares. E daqui para fora, né, tem um programa preparatório que ajuda muito nesse quesito. O principal pilar do nosso programa de preparação são as atividades extracurriculares. Então, conversar conosco aqui para dar ideias para vocês pode ser bem interessante. Algumas outras dicas, né, de quando a gente fala de extracurricular. Pense em resolver problemas, né, do seu dia a dia, de você como estudante, da sua escola. Né, isso é algo que pode ajudar e facilitar. Muito importante, acho que dos alunos aqui que a gente vê que o projeto dá mais certo, eles se envolveram com coisas que eles de fato gostavam de fazer. Tá? Então, principalmente os alunos mais jovens, que vocês estão experimentando atividades extracurriculares diferentes, estão conhecendo oportunidades, experimentem mesmo, mas na hora que você for colocar tempo em alguma, procura aquela que você gosta. Porque a gente sabe que o tempo é limitado e, geralmente, se você está fazendo uma coisa que não é aquilo que te encanta tanto, você não vai fazer tão bem feito. Então, invistam tempo experimentando atividades extracurriculares e devotem bastante tempo para aquelas que são mais interessantes para vocês. E aí eu quero explicar um pouquinho de como nós aqui na Daqui para Fora, como a gente ajuda nessa parte das atividades extracurriculares. Nós temos 2 programas, o programa de preparação e o programa de candidatura. Para os alunos que estão no nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, é o programa de preparação. Para quem está no terceiro ano, o programa de candidatura, a gente dá também um suporte ao longo da faculdade. No programa de preparação, a gente vai trabalhar muito no planejamento acadêmico, traçar metas de notas, orientação profissional e escolhas acadêmicas, né, que é ajudar o aluno a escolher a carreira e as áreas de interesse, mas vamos colocar muita energia e tempo nas atividades extracurriculares. Né? Trabalhamos também na preparação para as provas, para os alunos artísticos, o desenvolvimento de habilidades que são necessárias para os portfólios.
E quando você está no último ano do ensino médio, aí o foco é na candidatura, seleção de faculdades, seguimos com a preparação para as provas, orientamos com as redações, além de toda a parte de application, prazos, pré-requisitos, envio dessas candidaturas para as faculdades e suporte para os estudantes até o período que eles chegam por lá. Aqui tem um exemplo do Gui, um aluno nosso que estuda economia em Harvard, e a equipe da Daqui para Fora, que acompanhou ele nesse projeto. Então, a Carol foi a mentora de preparação, muito focada nessa parte de extracurriculares, Thalita, orientadora de application, Rafa, estrategista, o Gui fez o nosso curso preparatório para o SAT, o Jamal, um dos orientadores de redação aqui da Daqui para Fora, e a Gabi, né, faz o apoio psicológico aqui dos nossos estudantes. E quero explicar um pouquinho, né, muitos pais me perguntam, tá, mas na prática, como que vocês ajudam, né, as atividades extracurriculares? Então, o que a gente tem visto? A gente tem dois tipos de estudantes. Alguns que ou já têm muitas atividades, muita coisa acontecendo, ou, né, mesmo que não tenham tantas atividades, tem um grande problema de gestão de tempo. Eu diria que isso é meio que unânime dentro dos nossos alunos. Quando a gente tem isso, a gente vai sentar com esse estudante de forma individual e entender como que é a sua agenda, quanto tempo você dedica para cada uma das atividades extracurriculares ou atividades em geral que você está fazendo. Aí eu vou entender com esse estudante, como eu tinha falado, da importância de ser algo que ele gosta, tá, das coisas que você faz para você, do seu lado pessoal. Quais são as mais importantes, que você não abriria a mão de jeito nenhum, que você realmente gosta, que você quer seguir se envolvendo? E aí a gente vai entender, tá, a partir disso, quais têm um peso mais relevante, um potencial de impactar melhor, impactar, né, mais a sua candidatura. Parece besteira, mas aqui a gente já percebe algumas inconsistências. Eu tinha uma aluna ano passado que queria estudar moda, já estava muito segura disso, só que ela tinha escutado que as Olimpíadas de Conhecimento eram muito importantes. E ela estava participando de um grupo de estudo toda semana para a Olimpíada de Conhecimento. E não que não ajudaria ela, é algo importante, mas para ela, que estava muito certa que queria estudar moda, envolvimento com cursos artísticos, essa área de portfólio, tinha um peso muito maior do que envolvimento em Olimpíada. Então, como tem muitas possibilidades, muitas pessoas pensando em coisas diferentes, alguns alunos acabam se envolvendo com algo porque ouviu que seria interessante e não necessariamente, né, vai ser o mais interessante para você. De um outro lado aqui, a gente tem alunos que fazem poucas atividades extracurriculares ou que estão querendo, né, fazer mais coisas e melhorar o que já tem. Vamos fazer também um brainstorming com esse aluno, entender o que você gosta, quais são seus hobbies, quais são suas habilidades, o que você tem interesse em explorar mais, avaliar todas as opções que ele tem dentro da escola. Será que já tem algo que já está aqui para você, que é mais fácil você se envolver, que basta você ir lá? Você já foi atrás de tudo isso? Como eu falei lá atrás, já, né, aproveitou seu network, sua família? Se ainda assim esse aluno não tem nada, a gente tem um guia com, né, centenas de opções de atividades extracurriculares para ajudar esse estudante a ilustrar, né, alguma possibilidade. Quando a gente encontra aquela uma ou duas atividades extracurriculares que vão ser as que têm o maior potencial para esse aluno, aí a ideia é sempre buscar oportunidades de evolução contínua dentro dessa atividade extracurricular, traçar um plano de ação e acompanhamento para a evolução desse estudante. E aí, como eu falei, a gente tem esse guia de atividades extracurriculares. Depois, no final, eu vou deixar aqui o nosso contato. E quem quiser, pode mandar uma mensagem aqui para o nosso time que a gente compartilha esse guia com vocês. Tem várias ideias, né, iniciais, várias possibilidades de atividades extracurriculares diferentes que vocês podem participar. Um outro tema muito legal é que a gente tem, né, muitos alunos que desenvolvem seus próprios projetos e a gente estimula muito que, né, esses alunos se conectem com outros alunos em preparação. Então, a gente tem um portal aqui dos nossos estudantes, onde cada aluno divulga, né, o seu projeto. E aí é legal, porque daqui a pouco tem aqui, né, algum projeto de algum trabalho voluntário, alguma área que tem um outro estudante que gostaria de participar e que tem as habilidades. Então, a ideia é promover toda essa conexão. Enfim, para, né, traçar, conectar estudantes de diferentes locais do Brasil e fazerem com que esses projetos cheguem mais longe. Então, no fim das contas, pessoal, qual que é o grande objetivo aqui dos estudantes ao longo do programa de preparação? E eu trouxe aqui 3 alunos, o Gui, a Mari e o Gabriel.
como eles eram, né, o que eles faziam em termos de atividades extracurriculares quando iniciaram o projeto conosco. Então, o Gui, representante da turma, jogava basquete. A Mariana fazia aulas de dança e participava do Grêmio Estudantil. E o Gabriel jogava futebol na escola. E o quanto eles evoluíram dentro do programa. Então, o Guilherme, né, fez um projeto autoral para pequenos negócios em Londrina, que era a cidade dele. Na época, foi fundador do clube de debate da escola, foi fundador do jornal da escola, que ainda não tinha, e fez um estágio na prefeitura. Então, viu que ele aproveitou, né, que na escola dele não tinha algumas coisas, foi lá e criou. A Mariana fez um estágio em hospital, participou e ganhou várias competições no clube de robótica da escola dela, fez um projeto de educação em escola pública, trabalho voluntário em hospital, e ela organizou TED Talks na escola dela, conseguiu trazer vários palestrantes, né, relevantes sobre a área de interesse dela. E o Gabriel foi vice-presidente do Grêmio, fez trabalho voluntário, né, numa creche de crianças carentes, deu aulas de matemática na escola, apoiou na organização de um congresso de games. Ele gostava muito de videogame e, além de jogar futebol, ele acabou se tornando capitão do time da escola. Todos acabaram sendo super bem sucedidos no processo seletivo. O Gui, que inclusive foi o que eu usei como exemplo aqui da nossa equipe, estuda economia hoje em Harvard. A Mariana, ela passou numa universidade brasileira, começou a cursar medicina, que no Brasil, como vocês podem ver, fez, né, trabalhos relacionados ou extracurriculares relacionados na área, trancou e hoje ela estuda engenharia biomédica lá na Universidade de Toronto. E o Gabriel também passou numa faculdade brasileira, também trancou, e hoje ele está estudando administração na Nova de Lisboa. Então, acho que o objetivo desse envolvimento de extracurricular, além de dar todo esse repertório pessoal, o autoconhecimento, talvez ajudarem vocês a estarem mais seguros da área de interesse que vocês querem, vai ajudar em faculdades fora, e tem até algumas universidades brasileiras também hoje, que o processo seletivo não é só notas, que você vai ter que fazer solução de cases de empresa, entrevista. Então, uma extracurricular pode acabar contribuindo também com as universidades brasileiras, com a aprovação das universidades brasileiras. E aí eu vou abrir para as perguntas aqui de vocês, mas o que eu recomendo, né, que vocês façam? Fazer a avaliação de perfil, acho que é um ótimo primeiro passo para a gente entender onde está cada um. Eu coloquei aqui no chat. Depois dessa avaliação de perfil, o ideal seria agendar uma conversa individual aqui conosco, onde a gente consegue ir mais a fundo no caso de cada um, nas suas chances e de como o nosso programa poderia ajudar. Tá? Tanto a avaliação de perfil quanto essa conversa individual, não tem nenhum tipo de custo, é a primeira fase aqui do projeto. Então, essa é a carinha aqui da avaliação de perfil, o que vocês respondem, né? Notas, áreas de interesse, caso tenha, muitos estão indecisos ainda, né? País que você teria em mente, orçamento planejado, o que você já faz de extracurricular, nível de inglês, e aí a gente dá um feedback para vocês. Tá? Vou abrir aqui para as perguntas. Vou deixar os nossos contatos aqui também, tá? Já para facilitar, deixa eu colocar aqui no chat. Então, eu até vi que a Barra mandou uma mensagem, falou que ela gostaria de receber o guia de atividade extracurricular. Pessoal, para todos que quiserem receber o guia, manda uma mensagem aqui no chat, no WhatsApp, no nosso WhatsApp, por favor, que eu vou encaminhar para a Luísa, que é minha colega que fica no WhatsApp, e aí você pode só escrever, né, gostaria de receber o guia de atividades extracurriculares que ela encaminha para vocês. Tá? Mas vamos lá, falei bastante aqui, responder as perguntas de vocês. A Tayla perguntou se os hobbies, se eles contam na aplicação. As universidades dão valor para isso? Se sim, tem que ter estratégia para mencionar eles? Tayla, os seus hobbies, eles podem sim, eles podem contar na aplicação. Qual que é um ponto muito relevante para que tenha um peso maior? Tudo que você consegue quantificar de alguma forma para as universidades, você consegue mostrar que não foi, né, só alguma coisa que você fez e que não teve algum projeto, alguma coisa que foi além de simplesmente ser um hobby. Então, se você conseguir, exemplo, eu tinha um aluno que de alguns anos atrás que ele amava FIFA, ele amava, jogava FIFA direto e tal. Então, tá, como é que você vai quantificar isso de alguma forma? E ele começou a organizar competições de FIFA, organizou uma na escola, teve um ano, no segundo ano cresceu, conseguiu patrocínio, então ele tornou aquele hobby em um projeto. Então, se é alguma coisa que você gosta bastante, é interessante dar esse passo além para que você consiga
né, para que tenha um peso maior dentro da sua application. A Tayla me perguntou se eu participei de Olimpíada de Conhecimento e competições, mas não ganhei. Ainda assim, vale a pena mencionar na aplicação, mesmo que não entre na parte de Jonas? Tayla, talvez sim. A gente teria que ver, eu teria que entender quais são todas as suas atividades extracurriculares, o que você já fez, para ver se vai fazer sentido para complementar ou se tem outras coisas que são mais interessantes. Então, depende muito de como tiver, né, a sua lista. Mas você pode sim mencionar, mesmo que você não tenha ganho uma participação, ainda pode ser mencionada. E, claro, depende muito também da universidade que você está aplicando. Tá, vamos ver aqui. O Tigas, né, para os alunos que estão no terceiro ano agora, consegue entrar nesse programa? Tigas, para quem está no terceiro ano agora, né, você consegue ainda entrar no programa de candidatura, seria para aplicar agora, mas a gente tem que muito avaliar, Tigas, para entender o que você tem em mente em termos de faculdade, de país, o que você já fez, para a gente entender se você tem em mente agora é viável e realista, ou se é melhor você fazer o que a gente chama de gap year, que é aplicar no final do ano que vem, assim você tem todo o ano que vem para trabalhar e evoluir como candidato. Por exemplo, nessa parte de extracurricular, de agora até o fim do ano já não tem mais muito como trabalhar. Então, se a gente tiver que, né, evoluir nessa parte, com certeza o ideal seria fazer o gap year. Mas a gente consegue fazer essa avaliação, Tigas, para entender se, né, se o que você tem em mente ainda daria tempo e faria sentido aplicar esse ano, ou se o melhor seria aplicar no ano que vem. Tá? O Alessandro falou que gostaria de receber. Alessandro, é só encaminhar então essa mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá? Que terminando aqui a conversa, eu já vou encaminhar esse guia para minha colega, para Luísa, e ela manda ele para vocês depois. A Jane também quer receber o guia. A Ana Cavinato, ela perguntou se é ruim ter atividades extracurriculares que não são relacionadas à sua área. Ana, não é ruim. Eu já tive casos de alunos que tiveram bons resultados e tiveram um envolvimento relevante, profundo, em áreas que não eram as principais que eles gostariam, né, de estudar. Mas, se você já sabe o que você quer, é legal tentar ter pelo menos algum tipo de envolvimento com essa área, para você conseguir relacionar e fortalecer isso melhor no seu application. Mas, como eu falei, nem todo mundo já sabe. E aí, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, que tem aqueles 2 primeiros anos mais gerais, você pode começar, né, como indecisa. Uh, não é que, né, você não vai ter chance de aplicar, mas vale tentar explorar algo na sua área. A Júlia perguntou quando e como ela pode começar a fazer estágio em hospital. Júlia, geralmente esses estágios acontecem, né, a partir de contatos com familiares, ou com amigos, ou realmente você indo lá, se expondo, explicando, né, que você tem esse interesse em estudar fora, que gostaria de tentar ter alguma experiência prévia. Então, é muito realmente a partir de contatos, porque de forma, né, legal com menor de idade, que é a maioria dos casos dos nossos alunos, você não consegue se registrar num estágio em hospital em linhas gerais, né? Então, muitos a partir de contato mesmo e network familiar. Ou, né, pessoal. Vamos ver aqui. O Tigas perguntou como ele faz essa avaliação de perfil. Tigas, recomendo você começar fazendo a própria avaliação, o link que eu deixei aqui, ó. E aí, quando você for comentar, você pode falar que tem uma parte que você pode escrever que você está avaliando entre fazer ou não um gap year, que a gente consegue fazer essa análise. A Rúbia do Rosário, ela perguntou, ela falou que a filha dela vai para o terceirão no ano que vem. Ela aplica no final do ano? No final do ano que vem? Sim, Rúbia. Então, como é que funciona? Os alunos que vão, né, que estão no terceiro, que vão para o terceiro ano no ano que vem, ou quando você chega no terceiro ano para facilitar para todos, né? Geralmente você vai aplicar entre novembro do seu terceiro ano e eu diria que fevereiro do ano seguinte que você se formou. A grande maioria das faculdades, o deadline de application está dentro dessa janela. Os resultados de aprovação, o normal é saírem até março, abril, alguns países, faculdades, maio, geralmente matrícula na faculdade entre maio e junho, para iniciar o curso entre agosto e setembro. Então, é muito interessante, Rubem, que muitos dos nossos alunos mandam as candidaturas para as faculdades no exterior,
fazem os vestibulares aqui no Brasil, tem alguns aqui até que são aprovados em faculdades brasileiras, começam a cursar esse primeiro semestre, e aí vão ter mais opções para comparar e avaliar. Tá? Então, se você sempre aplica no final do seu terceiro ano, ou na metade do 12º ano para quem está no currículo internacional. Ter uma loja com alguma coisa que seja meu hobby funcionaria como extracurricular? Sim, até sem sombra de dúvidas, poderia funcionar sim. Kaique, se eu já faço uma atividade extracurricular que esteja diretamente relacionada à área que eu quero aplicar, ainda devo ter outras atividades para desenvolver? Ou melhor, me aprofundar mais na que faço? Kaique, eu diria que assim, vale você se aprofundar, eu me aprofundaria, né, mais no que você faz, só que ainda assim, principalmente quem está mirando em faculdades muito seletivas, é normal você ter outras atividades também. O que vai acontecer, Kaique? Muito provavelmente as outras atividades podem ser que elas sejam um pouco mais superficiais, você não vai se aprofundar tanto, mas é importante, né, não ter só uma coisa que você fez, ter outras coisas também. E aqui, pessoal, acho que sempre vale frisar também, quantidade, rigorosidade de atividades extracurriculares sempre vai depender também muito da universidade que você está mirando. Normalmente, universidades mais seletivas, vão ter um grau de exigência maior e outras menos. Então, depende da faculdade. Como posso desenvolver um bom portfólio para o curso de cinema? Bom, acho que a primeira legal seria pesquisar, né, não sei se você já pesquisou, mas entender os requisitos de portfólio das universidades. Né? Então, pode variar um pouquinho dependendo da área do cinema que você quer, tipo, quero roteiro, film production. Então, entender um pouco deles e aí fazer cursos, né, cursos online, cursos presenciais sobre o tema. Os nossos alunos que vão estudar cinema trabalham junto com uma equipe artística e tem um mentor e orientador de portfólio. Então, faz parte do nosso trabalho no programa de preparação ajudar você nesse desenvolvimento, né, dessas habilidades para conquistar, para construir um bom portfólio lá na frente. Tá? Vamos voltar aqui para o chat. Então, a Rosa perguntou, boa noite, Rosa. A escola fez parceria com vocês, então queria saber se entramos em contato através da escola ou diretamente com o contato que foi compartilhado aqui. Rosa, vocês podem entrar em contato diretamente conosco, não tem problema. Depois, né, a gente, com as nossas escolas parceiras, a gente trabalha muito em parceria com a escola, então se eventualmente iniciarmos o projeto junto, a gente vai estar em contato com a escola. Então, pode entrar em contato diretamente aqui. A Ana perguntou: a faculdade pode achar que você não tem certeza do que quer fazer com diferentes atividades extracurriculares? Eu diria que não. Assim, a gente tem muitos alunos que têm um perfil mais amplo, né, que se envolveram com coisas diferentes. Não acho que isso pesaria, né, negativamente, não. Né, é compreensível, ainda mais jovens, né, que você explore coisas diferentes. Então, não acho que isso vai pesar negativamente, não. A Júlia perguntou onde ela começa a fazer trabalho voluntário. Júlia, num primeiro passo, eu olharia em oportunidades dentro da escola. Normalmente as escolas já têm algum tipo de programa, algum trabalho voluntário que você pode fazer. Mas acho que vale você pedir aqui entrar em contato com o nosso time para pedir o guia de extracurriculares, que lá a gente tem várias dicas, né, de trabalhos voluntários que você pode fazer, projetos dos nossos alunos, então pode ser um primeiro passo. Tigas perguntou quando que vem o feedback. Geralmente, depois de responder a avaliação de perfil, em até 2 dias úteis, Tigas, a gente retorna aqui para vocês. E ele falou que tem interesse em fazer direito no NYU, mas gostaria de fazer o curso de artes cênicas também. Gostei, Tigas, de aproveitar o double major, né, se isso é possível. O curso de direito nos Estados Unidos, Tigas, é um curso de pós-graduação. Então, você não ingressa na faculdade de direito logo de cara. Você teria que fazer em alguma outra área. Geralmente, quem faz direito acaba se formando em ciências políticas, relações internacionais. Então, assim, eu acredito que seria assim, possível de fazer, né, artes cênicas e algumas dessas outras áreas, relações internacionais, ciências políticas, por exemplo, na graduação. É claro que para o curso de artes cênicas, principalmente na NYU, que é extremamente concorrida, você vai precisar do audition, né, de ser muito forte nessa área, mas nos Estados Unidos, né, em geral, é viável sim, né, conseguir
ter duas áreas bem distintas, não o direito que é a pós-graduação, mas áreas correlatas, como relações internacionais e artes cênicas. A Ana perguntou quais atividades extracurriculares mais contam na perspectiva da universidade. Eu não diria qual atividade extracurricular, é muito mais o que você fez naquela faculdade, naquela atividade que você se envolveu, qual foi o seu grau de envolvimento, o quão impactante ela foi, o quão grande ela foi, por quanto tempo você se envolveu. Então, mais do que a atividade em si, né, é olhar desse grau de envolvimento, muito aqueles pontos que eu falei, né, tem relação com seus interesses futuros, impacto, tempo, né, de envolvimento, então eu olharia muito mais para isso. Por isso que a gente sempre fala, busquem coisas que vocês gostam de fazer, porque são essas que acabam, né, tendo um peso maior, né, no processo seletivo. Dá um golinho aqui de água, pessoal. A Valentina falou que ela queria fazer moda. O que ela pode fazer? Então, Valentina, eu trabalharia muito nas habilidades para construir um bom portfólio. Tá? Então, para moda, geralmente você vai ter que fazer figuras feitas à mão, então habilidade de desenho, cursos relacionados. Né? Recomendo também que você pesquise, coloca, né, alguma universidade que talvez você tenha interesse, por exemplo, uma boa universidade de moda, FIT, e coloca lá Fashion Portfolio Requirements. Estou colocando aqui no chat para você. Porque aí você já entende um pouquinho o que é um portfólio dessa universidade e já vai, né, conseguindo desenvolver essas habilidades. Para os nossos alunos artísticos, a gente tem feito sempre no meio do ano, um summer camp online, onde o aluno ele vai tendo reuniões semanais e a ideia é que ele, no final, tem um portfólio para apresentar. Tá? Então, para não deixar essa construção de portfólio só para o final, lá no último ano. Tá? Então, de repente, uma conversa conosco pode ajudar bastante. A Rubia perguntou, né, depois dos 4 anos de college, precisa aplicar de novo para a universidade? Rubia, para algumas áreas, as mais comuns aqui que o pessoal tem interesse, direito e medicina são cursos de pós-graduação. Então, para essas áreas, é sim comum que você faça os 4 anos, e aí você passa por um novo processo seletivo para ingressar ou na Law School, né, ou na Med School. Então, para essas áreas é mais comum. Ah, legal, Tigas. Que bom. Bom que você. Né, ah, quais são os passos a passos para poder entrar numa universidade faculdade de medicina? Existe alguma diferença no seu currículo ou portfólio? Pergunta da Ana. Ana, aqui vai variar um pouquinho, né, de país para país, principalmente quando a gente fala Estados Unidos e Canadá, são cursos de pós-graduação. Então, como eu falei, você faz os primeiros 4 anos, passa por um novo processo seletivo para então, né, você ingressar na Law School, na Law School, desculpa, na Med School. Já quando a gente olha as universidades europeias, Europa continental, aí é muito comum que já é graduação, além de notas, você tem algumas provas específicas que aí pode variar de país para país. Tá? Fica até aqui meu convite, Ana. Entra na nossa página de eventos. Recentemente a gente teve uma palestra, uma entrevista com uma aluna nossa, a Luísa Carrer, que está fazendo medicina nos Estados Unidos, e ela contou toda a trajetória dela até lá. Então você consegue ver entrevistas. E recentemente a gente teve também um webinar sobre áreas de saúde no exterior, onde a gente fala um pouquinho mais sobre essas possibilidades, e está tudo aqui na nossa página de eventos. Tá? Para os alunos de colégios parceiros, se vocês entrarem no University Connection, vocês também conseguem essas gravações. A Letícia perguntou se a gente conhece algum programa de summer na Flórida para quem quer estudar finanças. Letícia, não lembro agora de cabeça, eu teria que ver em quais, né, das universidades tem programas específicos para finanças, mas eu né, imaginaria que vão ter, sim, em universidades, e faz parte aqui do nosso programa de preparação, Letícia, ajudar os alunos a escolherem programas de summer, né, que façam sentido aí para vocês. Vamos lá. A Tayla perguntou: tem problema aplicar para uma coisa, mas depois na faculdade descobrir que é outra? Não, Tayla.
isso principalmente nas faculdades americanas, né? Você aplicar como indeciso é algo comum, ou, ou você mudar depois, né? Não é algo, assim, incomum de se acontecer, tá? Tem que, lógico, estar atento, né? Dependendo da área que você quer mudar, algumas migrações de curso são mais simples, outras são mais complexas. Pergunta anônima. As extras perdem valor durante o gap year? Por exemplo, Olimpíadas ou hobbies que não estão ligados ao meu curso. Eu não diria que elas vão perder valor durante o gap year. O que acontece é que, principalmente em faculdades mais seletivas, é super importante você mostrar o que e como você se desenvolveu dentro do gap year. Então, não é que elas perdem valor, mas se você não fizer nada no gap year, você fala, pera lá, mas você teve um ano a mais, o que você fez dentro desse ano? Eu estou em dúvida entre engenharia e direito, mas como direito é uma pós-graduação, eu poderia fazer a graduação em engenharia e a pós em direito? Se sim, quais extracurriculares eu devo fazer? Ah, você poderia fazer a graduação em engenharia após o direito. Eu diria que não é muito comum. É mais comum que os alunos façam, para quem quer estudar direito, né, faça uma graduação numa área correlata, né, então relações internacionais, ciências políticas, mas como para o direito é diferente da medicina, né, que tem matérias específicas que você precisa fazer para conseguir aplicar para med school, poderia, tá? Mas provavelmente não seria o que recomendariam. E aí, se você for, né, aplicar para engenharia, eu recomendaria se envolver com extracurriculares relacionados a exatas, Olimpíadas de Conhecimento, clube de robótica, assim, coisas que têm a ver com exatas acabam sendo, né, valorizadas para engenharia. Quais são os melhores extracurriculares para quem quer estudar artes cênicas? Eu acho que a principal aqui, você vai, né, para artes cênicas, você vai ter que fazer uma audição. Então, assim, se envolver com teatro, você tem que ser alguém que está fazendo isso, porque vai precisar. Eu diria que essa é a principal. E eu tentaria ter outras atividades relacionadas à parte artística para estimular a sua criatividade, mas principalmente está envolvida com teatro. O Tigas me perguntou aqui também, né, sobre bolsas de estudos, se tem alunos que conseguem se sustentar apenas pela faculdade. Hoje, Tigas, os tipos de bolsas mais comuns que tem, mérito acadêmico, baseado em nota escolar ou nota de prova, tem bolsa por mérito artístico, que são para esses alunos mirando nos cursos artísticos, e aí através da análise do seu portfólio, da sua audição, bolsa por necessidade financeira, geralmente nas universidades de nível acadêmico altíssimo, e aí vão avaliar, né, renda e patrimônio da família. A gente tem sim alguns alunos que conseguem bolsas integrais que cobrem todos os custos, aula, moradia, alimentação, mas é claro que é um percentual menor. A grande maioria, mesmo que tem uma bolsa parcial e ainda sobram, né, valores para as famílias pagarem. O que a gente faz, Tigas, até nessa parte do projeto, é entender muito, a partir do perfil do aluno, das notas, das áreas de interesse e do orçamento planejado, qual seria a viabilidade, se as chances são boas, se existe algum risco no projeto. Então, faz parte do nosso trabalho também, né, avaliar isso. Pedro até falou da bolsa esportiva. Sim, Pedro tem a bolsa esportiva aqui também. Acabei não falando que nós aqui hoje, daqui para fora, a gente não, né, prepara mais para as bolsas esportivas, mas é um caminho também para atletas de altíssimo rendimento. A Ana Cavinato aqui perguntou se eles valorizam muito o GPA ou mais o que você fez conforme o ensino médio. O GPA, que é a sua média ponderada, Ana, ela é sim muito valorizada por muitas faculdades. Todas vão pedir as suas notas, né? O que eu sempre digo para o pessoal? Tem algumas que ter notas muito altas é crucial para você entrar na competição, mas você não consegue, né? Não é só aluno que tira nota 9 e 10 que vai estudar fora. E aí tem muita faculdade também, Ana, que além da sua média geral, ela vai avaliar como que é o seu contexto acadêmico através do School Profile. Então, né, por exemplo, na sua série, né, que você vai se formar lá no terceiro ano, tem 300 alunos. Qual que é a média geral de toda a turma? Onde você está posicionada? Então, muita universidade avalia isso para não penalizar um aluno que estuda numa escola muito puxada. Então, eles valorizam bastante o GPA
E também o que você fez, né, no ensino médio, acho que você está se referindo aqui às extracurriculares, né? Como eu falei lá no começo, eu diria que as extracurriculares, elas são avaliadas em um segundo ponto. Primeiro eles fazem a avaliação acadêmica, depois a extracurricular. Qual é o processo de seleção para conseguir bolsa? E o que eu faço para o que é preciso para conseguir uma? Então, depende do tipo de bolsa que você está aplicando, né? Quando a bolsa é por mérito acadêmico, tem algumas universidades que só de você se candidatar, você já é automaticamente considerado. E tem algumas outras que você faz uma candidatura para a universidade e uma separada para a bolsa de estudos, mesmo sendo bolsa por mérito. Quando ela é separada, é muito comum que tenha uma redação, alguma coisa a mais, tá? Além do acadêmico. Eu vi até que chegou agora uma pergunta aqui sobre a bolsa de renda, né? Quando é bolsa por necessidade financeira, você vai marcar ali na sua application, e são algumas faculdades que têm esse tipo de bolsa, né, que você precisa de bolsa, e você precisa preencher um documento que chama CSS Profile, que é um documento que vai avaliar, né, renda do pai, renda da mãe, patrimônio, quantidade de dependentes, e aí a universidade faz um cálculo do EFC, que é o cálculo da contribuição estimada que aquela família pode fazer. Mérito artístico são para os alunos mirando nos cursos artísticos, e aí através da análise do seu portfólio ou da sua audição, tá? E aí as suas habilidades na área, e as bolsas esportivas para atletas de alto rendimento, quem vai conceder é o treinador da modalidade. O que eu diria, né, o que você precisa para conseguir uma bolsa, normalmente, ter boas notas, né, ir bem nas provas. Então, os alunos que vão brigar pelas bolsas mais generosas são aqueles que, né, montaram um perfil mais forte. E acho que essa parte de bolsas é um dos principais pilares aqui do nosso programa de candidatura, ajudar você a pesquisar uma universidade, não só onde você tem chance de passar, mas entender essa questão de orçamento e sempre olhando a base de dados que a gente tem de quem aplicou nos anos anteriores. Então, na hora, né, que, exemplo, uma família falou que pode chegar investir um valor de 30, a faculdade custa 60. Eu vou ter que ver aqui nos meus dados se eu já tive algum aluno que conseguiu uma bolsa de 30 naquela faculdade, o que ele tinha de notas e comparar com esse estudante que eu tenho agora para ver se é uma faculdade viável ou não para ele. A Lara Paz perguntou, né, basicamente ela fez um intercâmbio no Canadá e está concluindo o ensino médio aqui no Brasil. Ela está na dúvida se valeria, né, estender, fazer mais um ano de intercâmbio depois de formada, para concluir numa escola de maior prestígio e obter o certificado canadense, no que poderia me trazer mais vantagens. Putz, Lara, seria interessante eu entender mais, né, de onde você estuda, de quais são suas notas, o que você tem em mente de faculdade lá, porque assim, seria um ano a mais de estudo, a gente teria que ver, né, o quanto agregaria. Acho que para te dar uma resposta mais completa seria legal. De repente, entre em contato conosco, Lara, para a gente marcar um bate-papo, para eu entender mais especificamente do seu caso, assim, do que você tem de notas, tudo mais, porque, né, assim, eu tenho muitos alunos que fizeram um intercâmbio e que, né, com essa experiência que você já teve, já consegue agregar bastante no currículo e que talvez não precisaria, sabe, ficar um ano a mais. Então, teria que olhar um pouco mais a fundo o seu caso. A Valentina perguntou assim, como você conseguir bolsa, se não conseguir né, uma bolsa integral, trabalhar para poder pagar a faculdade? Sim, boa parte dos nossos alunos trabalham dentro do campus. Né? Nos Estados Unidos, o mais comum é se trabalhar dentro do campus. Você pode trabalhar 20 horas por semana durante o ano letivo, 40 horas por semana durante as férias. Na maioria dos outros países, você pode trabalhar dentro ou fora do campus. Tem também uma limitação de horas, né? Geralmente varia de 16 a 20 horas durante o ano letivo. Mas super comum alunos, né, trabalharem para complementar a renda. Uma pergunta anônima: tem algum lugar confiável de medir o GPA? Sempre que pesquiso como calcular, vejo que cada um fala uma coisa diferente. O meu GPA sai em 3,5 a 3,8. De fato, é difícil chegar num cálculo de GPA que seja 100% preciso, porque a gente não consegue garantir como cada universidade vai calcular. Tem algumas universidades que vão olhar só as matérias principais, tem outras que vão olhar, né, todo o currículo. Aí tem o peso da carga horária. Então, o que a gente faz também é fazer um cálculo aproximado dos nossos alunos para ter mais ou menos uma ideia desse intervalo e usar isso como referência. Tá? Porque, no fim das contas, o seu GPA é muito mais para você ter uma referência de onde você está, porque a própria universidade vai calcular da forma, no formato deles. Tá? Então, assim,
Se você calculou dentro disso, provavelmente esse é o intervalo mesmo e use esse valor como referência na hora que você for escolher as faculdades que você vai aplicar. O Tigas perguntou se esses trabalhos requerem um visto trabalhista. Tigas, quando você está, né, como estudante, esse visto de estudante, né, ele te permite trabalhar dentro desses modelos que eu expliquei, com essas limitações de horas por semana, né, pode ser que seja só dentro da universidade, dependendo do país, mas você já pode trabalhar. Né? E aí, depois de formado, você aplica para quem quiser ficar no país, aí assim aplica para um visto de trabalho. A Ana perguntou se algum modelo específico para montar seu currículo para chamar mais atenção. Ana, não tem um modelo específico, mas tem assim estratégias, né, de como colocar. Então, você vai listar suas extracurriculares, sempre dá mais importante primeiro. Como eu falei, conseguir quantificar, ter verbos que mostrem o que você fez de ação, sabe, de como, né, ser bem preciso também na descrição, já que você tem poucas palavras. Aí tem alguns alunos que tem algum tom que ele usou na redação dele, onde ele, por exemplo, tem um tom mais de humor, de alguma coisa, ele tenta manter esse tom na descrição das extracurriculares deles. Então, tem algumas estratégias, mas acho que não tem um modelo específico, né? Vai depender muito de cada aluno. Bom, pessoal, caso a gente não tenha mais nenhuma dúvida, eu queria muito agradecer aqui a presença de todos. Eu vou encaminhar agora aqui para a minha colega o guia de atividades extracurriculares, a Luísa. Então, para quem tiver interesse, vou deixar mais uma vez aqui o contato. Podem mandar uma mensagem aqui para ela, pedir o guia que eu já vou encaminhar. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Espero vê-los aí nos próximos eventos. Uma ótima noite, uma ótima semana, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.